A natureza aparece retratando-se a si mesma, copiando suas obras assim como as da arte, não em painéis presenciais, inconstantes e fugitivos, como são os rios, os lagos, as pedras e metais polidos, mas em matéria que retém o simulacro do objeto visível. E eu fico repetindo, com a mais cabal semelhança, ainda depois de ausente, isto pelo que toca à natureza. Agora, pelo que respeita ao engenho do homem, foi ele quem afuçou a este milagre novo e inesperado. Este é um dos primeiros relatos sobre a invenção da fotografia, escrito para um jornal no ano de 1839. É ela que é a técnica responsável por fixar uma imagem do tempo em uma superfície, seja papel, metal ou outra. É inegável o impacto que a fotografia causou na sociedade europeia do século XIX e posteriormente no mundo. Com ela, a realidade pôde ser retratada com a mais alta fidelidade. Isto causou um forte impacto no mundo da arte, principalmente naqueles que buscavam representar de forma fiel a realidade, como os retratistas, que com a fotografia, boa parte migraram para a nova técnica, para assim se conseguirem se manter no ofício. Mas como a fotografia surgiu? Para responder essa pergunta, irei falar sobre 3 momentos. Em maio de 1816, Joseph Nicéphore Niepce gravou pela primeira vez uma imagem em uma folha de estanho, ao expô-la à luz por meio de uma câmera escura. Esse método foi chamado de heliografia e marca o surgimento da fotografia. O método de Niepce era difícil de ser reproduzido, pois o tempo gasto para a criação de uma fotografia era em torno de 8 horas, mas sua contribuição foi de extrema importância para, posteriormente, Louis-Jacques Mandé Daguerre descobrir um princípio de fixação que possibilitou a criação de um dispositivo capaz de registrar uma imagem em um tempo mais curto. Este aparelho foi chamado de daguerreótipo. O daguerreótipo foi exposto ao público pela primeira vez em Paris no ano de 1839 e passou a ser comercializado. Sua manutenção e seu uso eram caros. Com isso, ele passou a ser utilizado principalmente para fotografar a aristocracia europeia que queria a qualquer custo ter sua imagem fixada por este novo método revolucionário. Paralelamente, na Inglaterra, o cientista William Henry Fox Talbot desenvolveu um outro método mais barato e mais fácil de ser reproduzido, chamado calótipo, que também deu nome ao aparelho, por meio do qual era possível gerar uma imagem negativo e positivo, o que tornava fácil a reprodução das fotografias geradas. Essa nova tecnologia popularizou a fotografia. A principal diferença entre o daguerreótipo e o calótipo era que o primeiro produzia imagens únicas, enquanto o segundo podia gerar inúmeras imagens a partir de uma única fotografia, mas com qualidade inferior. Quem observar os movimentos de um fotógrafo munido de aparelho ou de um aparelho munido de fotógrafo estará observando o movimento de caça, o antiquíssimo gesto do caçador paleolítico que persegue a caça na tundra. Este trecho é do livro Filosofia da Caixa Preta, do filósofo Wilhelm Flusser. Flusser vai tratar a câmera fotográfica como um aparelho, um objeto oriundo da ciência, elaborado a partir de tantas camadas técnicas que se torna uma caixa preta, indecifrável para quem o opera. O surgimento da fotografia também marca o surgimento das imagens técnicas. No caso das fotografias analógicas, o gesto de revelar uma imagem é um processo químico. O artista fotógrafo manipula componentes para assim gerar suas imagens. Hoje, para reproduzir uma fotografia digital, por exemplo, é necessário um sistema tecnológico para esse processo, uma máquina fotográfica, um computador e seus respectivos programas. Ao fotografar, o fotógrafo salta de região para região por cima de barreiras, muda de um tipo de espaço e um tipo de tempo para outros tipos. As categorias de tempo e espaço são sincronizadas de forma a poderem ser permutadas. O gesto fotográfico é um jogo de permutação com as categorias do aparelho. O surgimento da fotografia instaura uma nova arte, a arte de jogar com os aparelhos. Artistas técnicos munidos de dispositivos recortam um instante, assim colaborando para a visão cultural de seu tempo.
Nos primeiros anos da fotografia, essa cultura imagética era quase que restrita às imagens de retrato, alimentada pelo desejo de uma burguesia que queria se ver eternizada. Mas, com a popularização da fotografia, esse modelo entrou em crise. Foi a partir daí que surgiu outros fotógrafos dispostos a encontrar e construir outros olhares. Podemos falar então das fotografias de Eugène Atget. Atget era um ator que, a partir da sua segunda metade da vida, se dedicou à fotografia. Percorria Paris com suas placas e máquinas fotográficas e produziu mais de 4.000 imagens. Não chegou a ter reconhecimento em vida, mas hoje é considerado um dos grandes fotógrafos da história. Sua fotografia se destacava principalmente por retratar um vazio na cidade moderna que era Paris dos anos 1900. Walter Benjamin, em seu texto, Uma Pequena História da Fotografia, que inclusive serviu de inspiração para o título desse vídeo, fala o seguinte sobre as fotografias de Atget. Ele buscava as coisas perdidas e transviadas, e por isso tais imagens se voltam contra a ressonância exótica, majestosa, romântica dos nomes de cidades. Elas sugam a aura da realidade como uma bomba suga a água de um navio que afunda. Por exemplo, em suas fotografias de vitrine, Atget apresentava a cultura de consumo da moderna Paris, os corpos inertes dos manequins, o ângulo torto da fotografia. Surge uma certa estranheza. Em outras fotografias, Atget mostrava uma Paris vazia, quase mágica, um retrato de uma cidade inabitada, o que lembra bastante as imagens das cidades em lockdown em 2020. Fotografias são onipresentes, coladas em álbuns, reproduzidas em jornais, expostas em vitrines, paredes de escritórios, afixadas contra muros, sob a forma de cartazes, impressas em livros, latas de conserva, camisetas. O que significam tais fotografias? Segundo as considerações precedentes, significam conceitos programados, visando programar magicamente o comportamento de seus receptores. Mas não é o que se vê quando se olha para elas. Vistas ingenuamente, significam cenas que se imprimiram automaticamente sobre as superfícies. Hoje fotografar é usual. Em uma metrópole é muito difícil pensar em uma pessoa que nunca tenha fotografado. Mas o que fotografamos? O que queremos contar? Talvez registrar nosso tempo, imortalizar memórias. Resistir ao destino que vai nos tirar o prazer de lembrar. Mas como fotografamos? Quais recortes escolhemos, quais palavras vinculamos? Fotografar é um hábito banal, mas diz muito sobre a gente. Cada fotografia é uma visão sobre o mundo, mas como olhamos para esse mundo?